Tenha misericórdia, Deus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podeis assentar. Irmãos, nesta noite, dando continuidade à carta de Hebreus, nós paramos no capítulo 6, e especialmente do versículo 4 até o versículo 8, tratamos, né, nós vimos anteriormente, e trata de um assunto muito difícil, que relata exatamente a respeito daqueles que experimentaram a fé, foram iluminados e depois caíram. A Bíblia diz que esses que caíram não têm mais solução, não há mais recurso. É isso que está escrito lá do versículo 4 ao versículo 8. E aí, como bem mencionei, surgiram, né, alguns questionamentos a respeito disso. Quem são esses que caíram? Ora, nós corremos o risco de cair, porque a própria Bíblia diz, né, olha, tu que está em pé, que não caia. Esse assunto não está relacionado a uma queda referente ao pecado em si, mas ao pecado que esse não tem recurso. É o da apostasia, né? Aqui está tratando da apostasia, aquele que apostatou-se, afastou-se de Cristo completamente. Ele era simpatizante, fazia tudo parecido, né, como os demais irmãos faziam, participavam da ceia do Senhor, cantavam. A Bíblia cita vários exemplos. Por exemplo, Judas Iscariotes, né? Ele foi chamado um dos 12, ele era tesoureiro do Senhor Jesus, dos apóstolos ali, e por fim ele apostatou-se, morreu desviado totalmente do Evangelho. Então esse texto, ele está tratando aqui destas pessoas, de crentes nominais. Eles nunca entraram, eles até fazem parte ou fizeram parte da igreja visível. Eles foram batizados, foram inscritos, né, como no hall de membros da igreja, porém não foram inscritos no livro da vida, não fazem parte da igreja invisível do Senhor Jesus. Agora, diante desta dureza que o escritor aos Hebreus fala, isso para chamar a atenção dos hebreus, exatamente por causa daqueles que estavam voltando atrás, eles eram judeus, se converteram ao cristianismo, e muitos destes, por causa da perseguição, estavam voltando atrás. Situações que muitos destes apostataram realmente da fé, sem querer mais nada com Deus. A Bíblia cita vários exemplos de pessoas assim. Sendo assim, ele agora, a partir do versículo 9, ele tranquiliza, inclusive, que até então ele não havia falado disso, né, porque o escritor sempre foi muito duro, dizendo, olha, vocês ainda tomam leite, ao invés de já estar comendo comida sólida, vocês não têm maturidade para ter esse conhecimento da palavra. Aí ele vem no versículo 9 e diz assim, quanto a vós outros, todavia, ó amados, agora ele muda o discurso, né? Veio falando duro a respeito daqueles que não queriam compromisso com Deus, daqueles que estavam apostatando da fé, alertando a respeito da necessidade de nós perseverarmos firmes, fazendo a vontade do Senhor, e diante destes que caíam, e destes que não tinham como retornar, porque novamente estariam expondo Cristo à ignomínia. Aí ele diz, mas quanto a vocês, amados irmãos, eu tenho convicção da fé de vocês, eu tenho convicção da certeza que vocês têm a respeito da salvação em Cristo, estou convicto disso. E esse versículo apresenta aqui, irmãos, uma convicção, que como é que o escritor, ele define isso, como é que ele distingue isso, e no versículo seguinte vai estar falando. Mas vejamos que ele vai dizer assim no verso 9, quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos, estamos convictos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Vocês demonstram isso. Não, podem ficar tranquilos, porque a vida de vocês reflete esta convicção. E isso que é mais importante, esta certeza da salvação em Cristo Jesus. Ele que é o supremo, que é o máximo, que está acima da lei, que está acima de Moisés, que está acima dos anjos. Esse sim, esta convicção da fé de vocês é uma convicção inabalável, é algo que realmente nos chama a atenção.
Irmãos, e nós estamos precisando evidenciar isto, né? Os dias são maus, hora ou outra você vê pessoas entusiasmadas na igreja, servindo ao Senhor, o tempo se passa e de repente eles não estão mais, às vezes fazendo coisas espantosas, coisas absurdas, e aí você fica pensando assim, como é que pode isso, não é? Cadê a convicção? Onde que estava a firmeza desta salvação, desta fé em Cristo? Onde é que estava isso, realmente? Outros ainda vão além. Outros vão além, e esses são apóstatas, que eles se tornam inimigos. São pessoas que se tornam inimigas do Evangelho, inimigas de Cristo, passam a perseguir, passam a usar até a própria Bíblia para tentar acusar, para tentar condenar, para perseguir o Evangelho, para perseguir aqueles que fazem a vontade do Senhor. Então aqui ele chama de amados e apresenta a situação de alegria pelo fato deles demonstrarem convicção sobre a sua fé. Vamos pensar um pouco nisso nesta noite, meus amados irmãos. Nós temos demonstrado convicção a respeito do Cristo que nós seguimos. Estamos convictos daquilo que nós recebemos, irmãos? Até quando nós mostraremos esta convicção? Até quando manteremos isto? As pessoas percebem isto em nós? As pessoas notam que há em nós convicção ou que nós estamos vivendo ou agindo de acordo com as circunstâncias? Isto é, está tudo bem por enquanto, né? Por enquanto está tudo tranquilo. A gente não tem notado provações, então aparentemente está tudo bem. Mas e quando as lutas vierem? E quando as perseguições vierem? E quando a igreja te desapontar? E quando o seu irmão em Cristo te desapontar? E aí? Vai continuar? A sua convicção está em quem mesmo? Em Cristo, aquele que te salvou? Ou no meio em que você vive? Assim, vai dizer o verso 10, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome. Olha uma evidência aqui de que aquelas pessoas a quem o escritor de Hebreus estava dirigindo as suas palavras, eles demonstravam convicção a respeito da fé, porque eles evidenciavam duas coisas básicas aqui no versículo 10: serviço e amor. As duas estão interligadas. Não adianta eu dizer que eu tenho um amor especial por você, mas quando você estiver passando por uma dificuldade, eu simplesmente dizer, eu vou orar por você daqui e está mais do que bom. Não é isso. É preciso serviço. E era exatamente isso que eles faziam. Notemos que o verso 10, quando fala que Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do vosso amor que evidenciastes para com o seu nome. Tudo que nós fizermos, demonstrando serviço, não somente a nossa mensagem de amor, não é? Porque isso nós falamos quase todos os momentos em nossos cultos, nós falamos sobre o amor. Não é essa a questão. A questão é demonstrar serviço. E como é que nós demonstramos, irmãos, amor pelo nome de Deus, pelo nome de Cristo? É quando nós mostramos serviço. E como é que os cristãos demonstram serviço? Se eles têm dificuldade até de compreender o que é uma campanha de missões. Ele é contra. Aquilo que a igreja promove para alcançar perdidos, ele sempre está na oposição. Ele não se envolve com nada do trabalho de Deus. Ele sempre fica de fora. Cadê o serviço? Mas eu amo muito meu Deus, mas cadê o serviço? Eu amo muito o seu nome, mas cadê o serviço? E era exatamente isso aqui que o escritor de Hebreus estava deixando claro para aqueles irmãos, que eles evidenciavam isso através do serviço e através do amor. Meus amados irmãos, nós precisamos demonstrar serviço. Nós precisamos fazer caravanas para fazer os cultos. Nós precisamos fazer o trabalho de Deus.
Nós precisamos alcançar mais pessoas para o Senhor. A igreja de Cristo, ela precisa avançar, precisa alcançar outros lugares. Mas e aí? Como é que eu demonstro amor a Deus se eu tenho dificuldade de devolver aquilo que Deus me abençoa, para que, através daquilo que Ele me abençoa, eu possa abençoar também o seu trabalho e fazer com que outras pessoas sejam alcançadas? Cadê o serviço? O que você tem feito pelo trabalho de Deus? O que você tem feito pelo reino de Deus? O que você tem feito, meu amado? Meus queridos irmãos, a convicção da fé em Cristo é demonstrada através do nosso amor pelo seu nome. As pessoas vão perceber isso. Se realmente nós temos uma fé convicta ou se nós temos uma fé simplesmente aleatória. Nesse mesmo contexto, ele vai dizer assim: desejamos, porém, olha o que o escritor de Hebreus, ele sempre se coloca na situação, ele não fala, eu desejo que vocês, ele diz, desejamos, esse é o nosso desejo, desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até quando? Até ao fim. Não é só aquela empolgação do começo, mas até ao fim. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Jesus vai voltar. Ele vai vir buscar a sua igreja. Ele vai nos levar para viver para si. E esta convicção, ela nos empolgava, nos impressionava por ocasião da nossa conversão, como a gente era tão envolvido naquilo que era espiritual. E este mesmo envolvimento precisa continuar até quando? Até ao fim. A gente precisa demonstrar essa diligência, esse empenho, esse envolvimento, por causa do amor ao nome de Deus. Isto é necessário que continue. Notemos, irmãos, que o assunto principal da carta aos Hebreus é perseverança. Não adianta começar bem. É preciso terminar bem. Precisamos continuar. Esse é o assunto principal. Então, este era o desejo, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, o mesmo empenho pelas coisas de Deus, pela obra de Deus, pelo reino de Deus, até ao fim. Para que não vos torneis negligentes. Porque se a gente vive baseado nessa esperança, irmãos, nesse projeto de Deus para as nossas vidas, nesta mesma mentalidade a respeito da esperança de Cristo, se nós mantivermos isto até o fim, esse que é o desejo dele, olha, para que não vos torneis indolentes, para que não vos torneis negligentes, porque se a gente não envolver, a gente esfria, a gente esquece, a gente começa a se acomodar, e era esta a preocupação do escritor desta carta. Muitos estavam voltando atrás. O trabalho de Deus, o servir a Cristo, não estava mais empolgando a vida de alguns, e eles estavam voltando atrás. Então, não permita que isso aconteça. São situações que surgem, e que se a gente deixar se envolver com estas circunstâncias, a gente se torna negligente, meus irmãos. O que eu fazia por Deus, por sua obra, que eu não faço mais? Quantas vezes você lia a Bíblia, orava, buscava Deus e não faz mais? Isto é um caminho para a negligência. Isso é perigoso. Isso é perigoso. E o escritor, ele vem aqui nos alertar a respeito da necessidade de vivermos assim. Com esta diligência. Olha que ele vai falar ainda no versículo 12, para que não vos torneis indolentes, negligentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Nós devemos ser imitadores daqueles que herdam a promessa. Tenhamos como exemplo de vida aqueles que viveram agradando a Deus. Esses devem ser os nossos imitadores. Não Felipe Neto, não a Virgínia lá, não outros que aparecem por aí. Infelizmente, muitos nossos jovens e adolescentes têm procurado youtubers, influenciadores, para ser o seu espelho, modelo. Que decadência. Por isso que a nossa sociedade está numa decadência do jeito que está. Um declínio.
Na realidade, nós precisamos nos espelhar em pessoas que imitam a Deus. A nossa sociedade está em crise. Está em crise. Porque as pessoas, ao invés de procurar homens que imitam a Deus, estão procurando pessoas que imitam o mundo e que não fazem a vontade do Senhor. Lamentavelmente. Mas, meus amados, do versículo 13 ao versículo de número 17, há aqui uma promessa segura. Esta promessa, ela foi segura para os do passado, do Antigo Testamento, como ela também é segura para nós dos tempos modernos. É uma promessa segura e usa aqui, esses versículos, tem como exemplo aqui a imutabilidade de Deus no sentido das promessas que Ele próprio fez a Abraão. Deus não muda, irmãos. Se Ele prometeu, Ele cumpre. E isto deve soar como algo, como uma segurança para nós, como algo seguro para nós. Notemos que dos versículos 9 ao 12, mostra que a segurança, uma convicção da nossa fé inabalável na pessoa de Jesus Cristo. Jesus dá-nos esta garantia. E as suas promessas, elas são fiéis e verdadeiras. Olha do versículo 13 ao 17. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, Deus fez uma promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Esta foi uma promessa que Deus fez a Abraão. Está aí no versículo de número 14. Certamente te abençoarei e te multiplicarei. Foi uma garantia. Diz que no passado, as pessoas, quando iam fazer um acordo entre si, alguns colocavam algo como garantia, e houve situações no passado que pessoas colocavam até um fio de cabelo do bigode como uma garantia. Muitas vezes faziam isso no passado. E o juramento, irmão, sempre quando alguém vai jurar alguma coisa, sempre jura por alguém superior. Quando se coloca alguém superior, aí pronto, a pessoa se tranquiliza, o acordo está feito, não tem mais que conversar a respeito disso. E Deus fez o juramento. Mas quem é superior a Deus? Não tem. E é exatamente isso que o versículo vai dizer, o versículo 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, ele jurou por si mesmo. Deus é supremo, não é? Dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Onde é que está esta promessa, irmão? Se a gente for lá em Gênesis, no capítulo de número 22, esta promessa está lá. Porque a Bíblia, né, ela nos diz, versículo 18, olha, nela, na tua descendência, na descendência de Abraão, serão benditas todas as famílias, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Deus reafirmando novamente aqui a sua promessa com Abraão. Depois de que situação? Muito importante isso aqui, viu, irmãos? Deus aparece para Abraão e faz-lhe uma promessa. Ele tinha 75 anos de idade. Ele diz para Abraão que ele deveria sair da sua terra, da sua parentela. Deus o abençoaria e faria dele uma grande nação. Ele sai ali com 75 anos de idade. E quando chega com seus 86 anos de idade, ainda a promessa que Deus havia feito, né, que dele seriam benditas todas as famílias da terra, a mulher estéril, não tinha filhos, já numa idade dessa, com 86 anos, a sua esposa Sara diz o seguinte: olha, esse negócio não vai dar certo não. Tem minha serva H aqui, acho que é importante você já... ela empresta aí como uma barriga de aluguel e tem um filho aí, e que ele seja esse filho da promessa. Aí nasceu Ismael, mas não era esse que Deus havia prometido para Abraão. Então,
Depois de 13 anos, quando Abraão estava com 99 anos de idade, né, ali vem novamente a promessa de Deus, e aos 100 anos de idade, Sara dá à luz a Isaac. E a gente vê Abraão, né, ali, ele atendendo a ordem de Deus, e quando chega uma certa altura, né, depois que Isaac chega uma certa idade, talvez ali, diz que ele carregou a lenha, né, para ser oferecido, então ele tinha ali dos 9 aos 13 anos de idade, mais ou menos. Deus fala para Abraão o seguinte: só tinha ele, porque o Ismael tinha saído de lá, porque a Sara não quis que nem ele e nem Agar ficasse por ali, exatamente porque estava zombando dela. E Deus diz para Abraão o seguinte: olha, Abraão, você vai pegar o seu filho, o seu único filho, Isaac, e vai no Monte Moriá e vai oferecer em holocausto a mim. E o que Abraão faz? Ele não questiona, ele não duvida, ele simplesmente pega o seu filho e o leva para lá. E ele simplesmente obedece ao Senhor. Certamente, Abraão acreditava no poder da ressurreição, que Deus ressuscitaria o seu filho, porque ele levou tudo o que tinha que levar, menos o cordeiro que iria ser oferecido. O menino até questiona: pai, está aqui a lenha, está o cutelo, está o fogo, mas cadê o cordeiro? Meu Deus proverá. E quando ele vai oferecer o seu filho em sacrifício, Deus, o anjo do Senhor brada do céu e pede para que ele não fizesse aquilo. Ali aparece um cordeiro e ele oferece. Então, depois desta ação de Abraão, desta atitude de Abraão, uma atitude de fé, uma atitude de confiança em Deus, aí sim, Deus reforça um juramento com ele, que é o que está aí no versículo de número 18. Nela, na tua descendência, serão benditas todas as nações da terra. E Deus jurou por si mesmo que assim o faria. Promessa de Deus é promessa que se cumpre. Deus é fiel nas suas promessas. Irmãos, não tenhamos dúvida disso. Quando Ele nos promete na sua palavra, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Quando Ele promete alívio, é porque Ele promete mesmo, né? Ele diz que quem crê em mim, águas fluirão do seu interior, e ele diz que quem crer nele tem a vida eterna. São promessas que Deus cumpre, e nós passamos a desfrutar desta vida eterna a partir do momento que cremos, porque Deus é fiel nas suas promessas. Sobre esse mesmo assunto, Romanos, no capítulo 4, do versículo 17 a 22, Paulo escrevendo aos Romanos, ele até explica um pouco melhor a respeito desta ação de Abraão. Olha aí, capítulo 4 aos Romanos, versículo 17, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, Deus falando com Abraão, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, ele esperava numa promessa, né? Deus dá a promessa e depois manda ele oferecer. Creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, ele estava ficando velho, já estava velho, sendo já de 100 anos, e a idade de Sara já era avançada. Versículo 20, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Ele não duvidou, e o que nos faz duvidar é a incredulidade. Ele não duvidou, mas pela fé, ele se fortaleceu, dando glória a Deus. Irmãos, como foi difícil para ele crer. Todas as circunstâncias eram contrárias, irmãos. Nada estava favorecendo Abraão crer. Nada estava favorecendo. Mas mesmo assim, ele decidiu crer. Nós precisamos perseverar, irmãos. Nós precisamos estar convictos da nossa fé, perseverar na nossa fé. Esta é a maior riqueza que um homem pode ter nesta terra. É entregar sua vida a Jesus Cristo e perseverar convicto nela. Há uma promessa de Deus para as nossas vidas. Ele não vai falhar. Mas nós precisamos perseverar.
nós precisamos continuar firmes. Não podemos olhar as circunstâncias. Não podemos olhar aos extravios à nossa volta. Precisamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos. Versículo 21 ainda do capítulo 4. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Abraão estava convicto de que Deus era fiel, era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. Então há uma promessa segura para aqueles que creem. Há uma promessa segura para aqueles que creem. Os que não creem vivem inseguros, mas os que creem vivem seguros. E a maior segurança que temos é crer em Cristo e perseverar nele. Mais uma vez, irmãos, eu gostaria de desafiar os nossos irmãos a nos apegarmos mais ao nosso Deus e à sua palavra. Nós demonstramos esta convicção, irmãos, no amor a Deus, através do serviço, através da nossa dedicação. Nós temos energia e forças para fazermos muitas coisas para nós mesmos e precisamos investir isso no reino de Deus. Demonstrar esta convicção no reino do nosso Deus. Então há uma promessa segura aqui. Pois os homens juram pelo que lhes é superior. Olha capítulo 6, versículo 16. E o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Com mais firmeza. Vocês precisam crer. Eu vou demonstrar isso aqui para vocês. Para os herdeiros da sua promessa. E já chegando ao fim, irmãos, aqui da minha meditação, a partir do versículo 18 ao versículo 20, há alguns fatores interessantes que é importante a gente observar aqui. Notemos, antes disso, versículo 17. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nos quais é impossível que Deus minta. Quais são estas duas coisas que Deus não pode mentir? Quais são essas duas promessas aqui? Primeiro é a promessa. Deus fez uma promessa. E o segundo é um juramento. São essas duas coisas que aqui está. E com base nisto que Deus não pode mudar, Deus não tem como mudar. Por que Deus não tem como mudar? Porque Ele não mente. Deus não mente. E por Ele não mentir, então isto é evidente. Isto é evidente. As suas promessas e o seu juramento, eles são fiéis e verdadeiros. Assim sendo, isso deve produzir em nós forte alento. O que é forte alento? Olha, eu estou antenado, viu? Estou servindo ao meu Deus. Continuo servindo ao meu Deus. Vou continuar fazendo a vontade do meu Deus. Não tem nada mais importante do que isso, não. Estou aqui, sou crente em Jesus Cristo. Sou firme em Cristo. Quero continuar fazendo a sua vontade. Pelas suas promessas, pelo seu juramento, pelo que Ele tem reservado para nós. Isso deve brotar, irmãos, fluir de dentro de nós como um forte alento, como algo importantíssimo, porque nós não estamos servindo um Deus qualquer, estamos servindo um Deus extremamente poderoso. Isso deve produzir um forte alento. Tenhamos nós que já corremos para o refúgio, olha aqui, nas quais é impossível que Deus minta. Forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio. Quem é o nosso refúgio? Jesus Cristo. Ele é o nosso refúgio. Se já corremos para Jesus Cristo, não devemos ficar com medo, devemos o que? Ter forte alento. Por que é importante a gente falar a respeito disso? É porque a nossa conversão, ela foi genuína, é isso que nós cremos, baseado no interesse que nós temos pelas coisas de Deus. Baseado no desejo que nós temos de servir a Deus. Está fora de cogitação a ideia de abrir mão da cruz. Está fora de cogitação eu querer voltar atrás, fazer as coisas erradas.
Está fora de cogitação. Isso não passa por minha cabeça, porque o meu foco é perseverar. Meu foco é agradar a Deus, porque eu já fui para o refúgio. O refúgio é Cristo, nele há forte alento, nele há segurança, nele há promessa segura. Esse é o lugar seguro. Isso deve, irmãos, estar desencadeando dentro de nós uma alegria tremenda, uma segurança muito forte, uma segurança muito firme. Já veio pandemia, deixa vir o que tiver que vir. O que tiver que vir, deixa vir, mas em Cristo, no refúgio que é Cristo, nós estamos seguros. Já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Ela já foi proposta por nós, essa esperança, e nela nós devemos nos apegar, a qual temos por âncora da alma segura e firme, e que penetra além do véu. Olha esse termo aqui, âncora da alma. Né? A âncora é usada nos navios, uma ferramenta, um objeto pesado que eles jogam no fundo do mar, e ali ele trava, e o navio para e fica seguro ali. É algo firme, é algo que transmite segurança. Quanto àqueles que navegam, eu achei muito interessante essa ilustração, né? A âncora, ela é lançada para baixo, para transmitir segurança. Mas para nós que somos salvos, a âncora é lançada para cima, para Cristo. É Ele que nos dá esta segurança. Então, quem vai para este refúgio que é Cristo, deve desenvolver um forte alento, um forte desejo de servir a Deus. É uma âncora da alma, olha aqui, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, Jesus ele saiu conduzindo, ele foi à frente, né? Na sua morte, quando ele expira ali, o véu do templo é rasgado de cima a baixo. E depois que Cristo morre, que Ele ressuscita, Ele penetra os céus. Ele é o primeiro e nós daremos continuidade. Ele fez tudo isso por nós. Irmãos, o escritor de Hebreus, nesta passagem bíblica, ele é muito contundente, viu, irmãos? Para nos chamar a atenção a respeito da necessidade que nós temos de ficarmos firmes em Cristo. Lembremos disso, meus amados irmãos. Não existe segurança em outro lugar. Não existe segurança fora de Jesus. Não existe segurança nos governos deste mundo. Não existe segurança em mais ninguém neste mundo. A verdadeira segurança está em Jesus. E se até o momento você ainda não entregou sua vida a Jesus, você está vivendo numa insegurança tremenda. Você está correndo um grande risco. Isto é muito perigoso. Corra para Cristo. Entregue-se a Cristo. E nós, irmãos, enquanto a nós devemos viver de cabeça erguida, servindo ao nosso Deus, com esse forte alento. Não permitamos, irmãos, que qualquer situação venha nos motivar a voltar atrás. Não tenhamos personagens deste mundo que não servem a Deus como modelo a se seguir, mas que sejamos imitadores daqueles que adotaram a fé em Cristo, para que a gente não negligencie e que a gente continue firme, fazendo a vontade do Senhor. Perseverança. É importante perseverar. Não importa se alguém aqui chegou a cair. Não é com relação a esta queda natural. Você pode se erguer. O Senhor Jesus te chama. Você pode sair da sua situação. Haverá perdão, sim. E é muito importante, irmãos, que Deus está atento ao serviço que nós prestamos. Tem uma coisa que Deus lança nas profundezas do mar e jamais se lembra, são os nossos pecados. Ele não se lembra, mas Ele se lembra do serviço que nós fazemos para o Seu reino. Tudo aquilo que fizermos para o Seu reino, Ele lembra, Ele é justo para nos recompensar por aquilo que fazemos para o Seu reino. A segurança em Cristo, devemos permanecer firmes, fazendo a vontade de Deus. Agora, há um detalhe, meus queridos irmãos. Há coisas que dependem de nós. Há situações que dependem de nós. Buscar, isso depende de nós. Há situações que precisam de iniciativas da nossa parte. Nós devemos nos esforçar nesse sentido. Assim sendo, cremos que Deus há de nos ajudar a perseverar fazendo a sua vontade até quando Ele voltar, e assim herdaremos as suas
promessas, que são as promessas que foram preparadas para nós e para todos aqueles cujas vidas foram entregues ao Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe, em nossos corações complete a sua palavra. Amém? Vamos cantar aquele cântico, Não Olhe as Circunstâncias? Tem ele aí.